Vejo que, por exemplo, tem profissional, tem empresário, que ele tem dificuldade um pouco de estar prosperando no negócio dele, porque ele não sabe cobrar. Ele não sabe colocar valor no trabalho que ele Ah, entrega. cobrar preço, não é cobrar de É, alguém, tá? não, ele não, é valor. Então, por exemplo, vamos supor, Pô, massa demais. Esse aí eu não sei o que ela vai falar, mas falar sobre preço para muita gente, inclusive eu, que cobra as coisas mais baixo do que ela tem valor. Acontece com você isso aí? Vamos ver por que acontece. sabe por quê? Porque é assim, né? O valor que eu tenho e o valor que eu dou para as coisas também é uma frequência, entende? Então, por exemplo, assim, se eu não estou conseguindo dar um valor para um trabalho ou para uma atividade que eu faço ou para um produto que eu vendo, né? Então, o que que acontece? Você está também baixando a frequência do seu produto e até a sua, porque é, é importante você entender qual o valor que aquilo tem, porque quando você coloca isso, né, coloca essa frequência naquele seu produto, quem estiver comprando aquilo, ele vai também entender o valor daquele produto. Ele vai estar entendendo que ele não está só comprando uma coisa qualquer, ele está comprando algo que tem um valor mesmo, né? Então, por isso que eu acho importante. Eu falo, por exemplo, um prestador de serviço. Então, Uhum. às vezes, né, a gente vê que às vezes a pessoa contrata um bom marketing, boa publicidade, uma série de outras coisas, e às vezes não tem a alavancagem que ele precisa, mas é por quê? Porque ele mesmo não está colocando o valor no produto dele. E às vezes a gente vê, por exemplo, assim, alguém fala para ele assim: "Ah, mas você está cobrando muito barato nisso, tem que, né, cobrar um pouquinho mais e tal". E a pessoa fala: "Ah, não, mas eu acho que é melhor assim". Porque o que que a gente vê? Que muitas vezes as pessoas elas estão justamente procurando isso, o valor do produto, a qualidade daquilo que você entrega e não o valor em si. Uhum. Entendeu? Porque às vezes você prefere pagar um pouco mais caro por algo que você sente, porque, por exemplo, você sentiu confiança em quem te vendeu, em quem te ofereceu, em quem te entregou o produto, né? Aí às vezes a pessoa olha e fala: "Nossa, mas tão barato numa coisa dessa". Aí a pessoa já nem considera o seu produto, porque ela acha que aquilo vale muito e está com preço muito baixo. Ela fala: "Ah, se não está condizente com o produto, então não quero porque não é algo bom". Sim. Uma das formas de fazer precificação é fazendo uma ancoragem, quando a gente está fazendo um processo de venda, né? Ancorando Uhum. em coisas do mercado Sim. que faria. Mas deixando isso de lado, como que você, da forma que você trouxe de trazer valor, você, quando você faz para você e quando você faz para os seus clientes, o que que você pensa, qual que é o processo para gerar valor até mesmo para o dono ou para quem está vendendo? Então, porque assim, ó, vamos supor, um empresário, ele tem condições de fazer uma análise de custo, Certo. certo? Então, ele tem que analisar a margem dele, isso daí é matemático, né? Sim. Então, você vai ver a margem que você precisa e tudo mais. E aí você fala, ah, não, mas mesmo assim, em vez de eu ganhar 15, eu vou ganhar 10, por exemplo, né? Sim. Então, assim, por que que ele está baixando esta margem? Por que que ele mesmo está depreciando o produto? É por uma concorrência no mercado ou é realmente porque ele quer cobrar mais barato, porque ele acha que mais gente vai comprar? E assim, hoje eu vejo que tem gente que procura preço, mas tem muita gente que procura qualidade. Então, você tem que ver também o seu nicho de atuação, porque o que que eu observo muitas vezes, por exemplo, né, que eu já olhei muito para isso, até para estar olhando um pouquinho para a frequência, para a vibração, então eu vejo, por exemplo, sei lá, 2 lojas que vendem a mesma coisa, né. Uhum, Então, uhum. por exemplo, uma cobra mais caro do que a outra e a que cobra mais caro está melhor do que a outra, né. Então, você vê que tem toda uma estrutura, tem toda uma construção aí, e até de você estar conseguindo olhar para o mercado e ver o que que o mercado precisa, o que que o mercado está pedindo. De repente você fazer alguma mudança, né, no seu produto, mas ou então adequar ele mesmo ao mercado, porque essa coisa de que sempre o mais barato vende mais, tem muita gente que hoje procura qualidade, durabilidade. Se você tem isso, então acho que você tem que fazer jus ao que você entrega, porque isso também está muito conectado com o seu próprio valor, É sabe? esse ponto aí que eu queria Então, que você isso às trouxesse. vezes é muito assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um terapeuta, por exemplo, né? Tá. Porque Uhum. eu também já trabalhei muito ajudando os terapeutas. Então, assim, o que que acontece? Às vezes você vê que tem terapeutas que fazem coisas que ninguém faz, né? É uma coisa muito diferente. Então, e aí ele vai e ele se iguala aos demais. Só que, por exemplo, assim, ele entrega muito.
Ele entrega muitas vezes além até do que o cliente está pedindo, e o preço dele está lá embaixo. Uhum. E aí o que que acontece? Muitas vezes ele vai entrar num processo até de exaustão, porque ele vai ter que atender muita gente, né, para conseguir o que ele precisa, o que ele gostaria, né, sendo que outras pessoas vão atender muito menos e vão ter um valor muito melhor. E assim, não estou falando de explorar ninguém, não é sobre isso, né, mas é realmente de você estar conectado com o valor do seu produto, o valor que você tem, porque muitas vezes a gente vê que muita dificuldade que as pessoas têm, como o caso do terapeuta, né, é que ele se coloca num lugar e que ele acaba cobrando um valor que não está justo para ele. E que daí traz esse desequilíbrio da balança que eu falo, que é do dar e do receber, porque ele entrega muito e recebe pouco. Excelente. Isso vale para terapeuta, vale para mentor Tudo. que tem milhões de mentores na internet, prestador de serviço. Então, é um ponto bem interessante aqui. E produtos também, né? A não Sim, ser que ele seja um sim. produto realmente assim, né? É, Microfone, assim. sim. Pode Então, falar. aí você tem que avaliar, mas a Mas fugindo dos aham. produtos físicos, que aí tem cada expert, cada profissional ali tem a sua diferença. Quando ele cai neste momento de valorizar o que, que é realmente uma coisa. Porque é quase um diabinho falando assim: não suba o preço porque você não vale isso. Ou, teve um É. cara que veio aqui e falou assim: não, eu não vou cobrar meu curso tão alto porque eu não acho que eu entrego tudo isso. Mas, cara, você olha pro cara e fala assim, certeza que você entrega, entendeu? Uhum. O que que existe um gatilho? Realmente é uma psicóloga ou não tem alguma coisa aí? É, aí eu acho que a pessoa tem que olhar para algumas questões de baixa autoestima, né. Às vezes a autoestima tá tão baixa, né, que a pessoa não consegue ver o próprio valor. E eu acho que assim, deixa as pessoas, né, dizerem sobre o seu trabalho. Eu acho que você pode até perguntar, por exemplo, para uma, 2 pessoas, aí depende um pouco da triagem que você quer fazer, mas pergunta para as pessoas do qual você já tiveram uma experiência com você, como que elas estão vendo aquilo, se você realmente está entregando aquilo, né. Uhum. Eu já escutei muitas vezes algumas pessoas quando a gente fez alguns trabalhos de pesquisa e tudo mais, e eu falava para a pessoa assim: "Ah, ok, como que você se vê?". Aí a pessoa falava: "Ah, eu me vejo assim, eu me vejo aqui desta forma, eu me vejo aqui desta forma". Aí eu falava assim: "Tá, agora pede para 3 pessoas escreverem aqui e falar como", não mostra o seu número, né, entrega uma folhinha para cada uma e pede. Aí quando as folhinhas vinham de volta, aí a pessoa ficava olhando para mim e falava assim: "Nossa, é interessante, né, você olhar como as pessoas estão te vendo e como você está se vendo, e você vê que as pessoas estão te valorizando muito mais do que você está se valorizando", né. E eu já acompanhei pessoas, por exemplo, que é muito interessante, que elas começaram a subir o preço, fala assim: "Gente, caramba, quando eu cobrava barato eu não tinha cliente, agora eu estou cobrando mais caro e minha agenda está lotada".